esse recurso aqui de coluna é muito interessante, porque você pode organizar um conjunto de atividades, né? Por exemplo, você trabalhando com atividades, né, uma atividade, um conjunto de atividades que presos a um tema. Você pode usar esse recurso de coluna e aí vai ficar todas as atividades ali, né, numa coluna organizada. Vocês veem aqui a demonstração, tá vendo? Tem uma imagem, um texto de apresentação, aí tem um quiz, uma pergunta ali, tem outra pergunta do tipo verdadeiro ou falso. Então, vem uma sequência de atividades. Essa daqui, por exemplo, é de arrastar e soltar, é uma atividade drag and drop, tá? Onde você marca os locais, né, que deve ter determinada resposta, você leva aquela resposta daquele local e aí você depois verifica se está certo ou errado. Então, você viu uma imagem, um texto de apresentação, um quiz, né, tudo ali organizado em uma coluna. É bem interessante esse recurso para você organizar um conjunto de atividades. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem um texto, um vídeo de apresentação e depois, na próxima atividade, o que a gente tem aqui para a gente ver? É um teste de geografia, tá vendo? E aí tem ali uma atividade de preencher as lacunas, outra drag and drop, de você localizar, né, os países no mapa. Então, eu achei bem interessante mostrar para vocês esse tipo de recurso, que é a coluna, que dá para você criar um conjunto de atividades, né, reunidas, organizadas aqui, tá? Agora, aqui é para você clicar e aqui é um jogo da memória. Você vê que dá para juntar muitos recursos em uma única atividade. Então, vai ser só uma atividade. Dentro daquela atividade vai ter um conjunto, né, organizado por você na sequência que você deseja. Então tá, agora vamos fechar aqui e vamos voltar lá e ver como usa esse recurso. Vamos lá. Aqui eu vou confirmar que eu quero usar o recurso coluna, vou colocar um título, tá? Depois que eu coloco esse título, aqui no conteúdo, é a lista de conteúdo da coluna. Quais as atividades eu vou criar? Então, por exemplo, primeiro conteúdo. Aí eu clico ali e vai aparecer os tipos de atividades, tá vendo? Que eu posso criar. Vou colocar um áudio, um acordeon, uma atividade de preencher o espaço em branco. E aí eu vou colocar a atividade. Então, para essa atividade, eu tenho um título, né? Tenho uma descrição, por exemplo, da atividade. E, como eu disse para vocês, sempre tenha o material pronto. Então, já tenha o texto que você vai usar, né, para fazer uma atividade desse tipo, que é preencher as lacunas em branco. Então, vou lá, vou copiar o texto que eu já preparei, e copio aqui e marco as palavras que eu quero que o aluno preencha, né? Onde eu coloco esse asterisco é exatamente na palavra que eu quero que o aluno preencha. No início e no final eu coloco um asterístico, tá? Aí agora eu vou adicionar um novo conteúdo. Eu fiz uma atividade de preencher as lacunas. Aí agora eu escolho um outro tipo de conteúdo. Por exemplo, arrastar o texto. E aí, cada atividade tem seu título, sua descrição e, como vai ser de arrastar texto, você vai usar um texto para isso. Vamos usar o mesmo texto que a gente já tem, né? É só para fazer um exemplo mesmo. E aí você marca as palavras que você quer que fique lá o espaço onde o aluno vai arrastar a resposta para o local correto, tá? Sempre lembrando de contar, né, a quantidade de questões que tem. Ali tem 3 palavras, então vamos colocar aqui 3 campos para pontuação, distribuir igualmente. Aí aqui é a configuração, tá?
você vai usar ou não, vou dar um feedback automático, instantâneo, na hora. Pronto, coloquei essas duas atividades, mas vocês viram na demonstração que dava para colocar um monte de atividades, né? E aí é só você ir adicionando conteúdos. E ficou dessa forma aqui, vamos lá, a nossa atividade. Eita, tá difícil. Vamos lá. Tá atualizando a tela e fica perdendo. E aí, tá vendo? Essa primeira atividade foi de escrever, né? Preencher a lacuna em branco. Tem ali a verificação. Nessa, eu já pedi para verificar automaticamente dá um feedback para o aluno. Tá vendo? Então, eu poderia ter ali um monte de atividades. É isso.